Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias. Deixe o seu like e o seu comentário. E não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Me dê um motivo para ficar com você, ela pediu no jantar. O que veio depois virou uma lição para todos nós. Olá, pessoal do Reddit. Preciso desabafar sobre uma coisa que aconteceu há algumas semanas e que tomou proporções que nunca imaginei. Para contexto, sou marceneiro, tenho uma oficina própria e uma vida tranquila. Meu nome é Kaique. Essa história envolve minha ex-namorada, Marjorie, e algumas revelações que abalaram tudo. Marjorie e eu terminamos há 8 meses. O relacionamento durou 3 anos. O fim foi um desgaste natural, sem grandes brigas, mas com uma sensação clara de que éramos pessoas em direções diferentes. Eu mergulhei no trabalho, expandi minha oficina. Ela focou na carreira corporativa. Nos afastamos. O término foi civilizado, dolorido, mas necessário. 2 semanas atrás, ela me mandou uma mensagem. Precisamos conversar. Você tem tempo para um jantar? Fiquei surpreso. Havíamos mantido distância cordial. Pensei que poderia ser algo importante, talvez sobre questões práticas que havíamos deixado pendentes. Aceitei. Marcamos um restaurante italiano, um lugar neutro. Ela chegou linda como sempre, com um vestido que eu conhecia. A conversa começou superficial. Trabalho, a vida, notícias de amigos em comum. Senti um clima estranho, uma tensão no ar. Depois da entrada, ela encostou os talheres e me olhou nos olhos. Kaique, ela disse, com uma voz suave que não combinava com o que viria a seguir. Meu ex quer voltar comigo. Fiquei confuso. Eu era um dos ex dela. Ela viu minha expressão e completou. Não você. O Edson. Edson, o namorado dela antes de mim. Um cara que eu sabia ser volátil, egoísta, e que a tinha tratado muito mal. Um verdadeiro poço de insegurança disfarçado de arrogância. Fiquei pasmo. Ela estava considerando isso? Antes que eu pudesse processar, ela lançou a bomba, com um tom quase desafiador, como se estivesse me testando. Então, Kaique, me dá um motivo para eu ficar com você em vez dele. A frase ecoou na minha cabeça. Me dá um motivo, como se eu fosse um candidato a uma vaga, como se os 3 anos juntos, o apoio, as memórias, o carinho, fossem um currículo a ser avaliado, como se eu tivesse que implorar por uma chance que eu nem sabia que estava em jogo. Senti uma calma fria tomar conta de mim. A dor deu lugar a uma clareza cristalina. Olhei para ela, para os olhos dela que esperavam uma resposta, uma súplica, talvez um discurso romântico. Puxei minha cadeira, peguei meu guardanapo e coloquei sobre a mesa. Marjorie, falei com uma voz que nem eu sabia que tinha, tão firme e serena. E você consegue me dar um motivo para eu continuar com você? O rosto dela se transformou. A arrogância deu lugar a um choque. Depois, a uma centelha de raiva. Ela abriu a boca para falar, mas não saiu nada. Eu me levantei, sinalizei para o garçom. Por favor, separa a conta, eu pago a minha parte. Paguei em dinheiro, deixei uma gorjeta, peguei meu casaco. Ela ainda estava sentada, imóvel, olhando para mim como se eu fosse um fantasma. Não entre em contato, eu disse sem hostilidade, apenas como um fato. Cuide-se, Marjorie. E saí. A noite estava fria, mas a sensação dentro de mim era de um calor imenso, de libertação. Não havia raiva, apenas um luto final por algo que, na verdade, já estava morto há muito tempo. Naquela noite, eu sepultei de vez. Pensei que seria o fim. Oh, como eu estava enganado. 3 dias depois do jantar, era sábado à noite. Eu estava na minha oficina em casa, terminando um encaixe delicado em uma mesa de cerejeira, ouvindo um podcast. A oficina fica nos fundos do meu apartamento, com entrada independente. Toque da campainha. Ignorei, pensei ser entrega. Toque de novo, insistente. Com um suspiro, limpei as mãos no avental e fui atender. Era Marjorie. Seu rosto estava inchado e vermelho de tanto chorar. Ela tremia, envolta em um casaco fino, inadequado para o frio da noite. Kaique, ela soluçou tentando falar. Eu não disse nada. Fiquei parado na porta, bloqueando a entrada. A clareza da noite do jantar ainda estava comigo. Eu preciso falar com você. Por favor, só 5 minutos.
Disse para não entrar em contato, Marjorie. Isso inclui aparecer aqui. Foi um erro. Eu fui horrível. Eu estava confusa, magoada. O Edson me ligou dizendo todas as coisas que eu queria ouvir e eu quis me sentir desejada. Usei você. Fui uma pessoa terrível, por favor, me perdoa. Ela chorava convulsivamente. Em outro tempo, meu coração teria derretido. Agora, ele estava protegido por uma camada de gelo razoável. Você se desculpou. Está anotado. Agora pode ir, é tarde. É o Edson. Ela quase gritou agarrando a moldura da porta. Ele não mudou, ele é pior. Quando eu disse que tinha saído com você, ele ficou possesso. Disse que eu era uma sem-vergonha, que estava comparando ele com um marceneiro fracassado. As coisas que ele disse, Kaique. Eu vi a verdade. Vi o que eu quase escolhi. E vi o que eu perdi. Aquilo atingiu um nervo. Não pelo fracassado. Minha oficina vai muito bem, obrigado, mas pela violência verbal. Mesmo magoado, nunca desejei que ela passasse por isso. Lamento por isso, Marjorie, de verdade. Ninguém merece ser tratado assim. Mas o nosso problema não é o Edson, é você e eu. E você deixou muito claro no jantar o que sentia. Ou melhor, o que não sentia. Eu estava tentando me proteger, ela insistiu. Após o término, eu fiquei perdida. Você seguiu em frente tão bem. Sua vida tá tão inteira e a minha tá um caos. Quando Edson apareceu, foi familiar. Foi errado, eu sei. E quando te vi, e você estava tão bem, tão centrado, quis te colocar no mesmo nível que ele, para ver se você brigava por mim. Foi um jogo estúpido e cruel. Eu reconheço. Ela estava sendo sincera. Dessa vez dava para ver nos olhos. Era autocrítica de verdade. Mas a ferida era profunda demais. Reconhecer é o primeiro passo, eu disse, suavizando um pouco o tom. E eu agradeço pela sinceridade agora. Mas não muda o fato de que, para mim, o que você fez foi a pá de cal. Você transformou nosso passado em uma barganha. Não há volta. Não pode ser. Ela murmurou desesperada. Eu ainda te amo, Kaique. Ouvi aquelas palavras e, pela primeira vez, elas não tiveram efeito. Pareciam ocas, vindo mais do medo da solidão do que do amor. Talvez você ame uma lembrança, eu respondi. Ou ame a ideia do que eu representava. Estabilidade, respeito. Mas amor verdadeiro não faz o que você fez. Amor não humilha para testar. Ela ficou em silêncio, o choro diminuindo para um soluço cansado. Vá para casa, Marjorie. Busque ajuda. Faça terapia. Cuide de você. Mas faça isso longe de mim. Essa é a última vez que nos vemos. Ela olhou para mim por um longo momento, parecendo finalmente entender que não havia mais portas abertas. Assentiu lentamente, virou-se e desceu as escadas, cambaleando. Fechei a porta. Minhas mãos tremiam um pouco. Foi duro, mas foi certo. Na segunda-feira seguinte, concentrei-me no trabalho. Tinha uma encomenda importante, um conjunto de cadeiras e uma mesa para um restaurante novo na cidade. A proprietária, Priscila, era uma chefe que estava abrindo seu primeiro negócio. Tínhamos nos reunido algumas vezes. Ela era detalhista, criativa e adorou minhas ideias com madeiras recuperadas. Naquela tarde, ela veio à oficina para ver o andamento. Enquanto discutíamos o acabamento, ela me olhou e disse: "Tá tudo bem, Kaique? Você parece um pouco distante hoje." Fiquei surpreso pela percepção. Não somos próximos, apenas profissionalmente. Tive um final de semana intenso. Questões pessoais. Ela fez uma cara compreensiva. Entendo perfeitamente. Abrir um restaurante é como terminar um relacionamento por dia e começar outro no dia seguinte, só que com mais fogo e facas afiadas. Ri da analogia. Era reconfortante. Falando nisso, ela continuou examinando o veio da madeira de uma cadeira. Você é solteiro? Se não for uma pergunta muito invasiva. Solteiro e atualmente muito contente em estar assim, respondi, com um sorriso verdadeiro. Bom saber, ela disse, retribuindo o sorriso. O mundo precisa de mais pessoas contentes consigo mesmas antes de se jogarem nos outros. Aquela conversa banal, mas genuína, foi um bálsamo após o drama com Marjorie. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com receio. Alô, é o Kaique? Era uma voz masculina, grave, carregada de uma raiva contida. Sim, quem fala? Aqui é o Edson, o namorado da Marjorie. Não era mais o ex, notei. E ele estava se afirmando.
O que você quer, Edson? Quero que você saia da nossa vida. Pare de falar com a Marjorie. Ela tá contigo por pena, você entende? Porque você é o plano B, o cara legalzinho. Ela voltou pra mim, e eu não gosto de saber que ela correu chorando pra tua porta. A fúria borbulhou em mim, mas a mantive sob controle. Primeiro, Edson, ela não voltou para mim. Eu a mandei embora. Segundo, eu não tenho interesse nenhum em falar com ela. E terceiro, se você está tão seguro que ela voltou para você, por que está ligando para mim? Parece insegurança. Houve um silêncio carregado no outro lado da linha. Cuidado com o que diz, marceneiro. Você não sabe com quem está falando. Estou falando com um homem que precisa ameaçar outros para se sentir dono de alguém. Respondi calmamente. A conversa acabou. Não me ligue de novo. Desliguei. Bloqueei o número. Minha paz não estava à venda. Na sexta-feira, a situação escalou. Eu estava fechando a oficina quando vi Edson parado do outro lado da rua, encostado em um carro. Ele me viu e começou a atravessar. Meu instinto foi trancar a porta rapidamente. Fiquei do lado de dentro, olhando por trás do vidro. Ele chegou perto e bateu com os nós dos dedos no vidro. Precisamos conversar, na moral. Já conversamos por telefone. Não tenho nada a te dizer, respondi, sem abrir. É sobre a Marjorie. Ela tá sumida. Sumiu desde quarta. A mãe dela não sabe. As amigas não sabem. Achei que pudesse ter vindo pra cá. Gelo na espinha. Por mais que eu não quisesse mais envolvimento, não desejava mal a ela. Não vi nem falei com ela desde sábado. E te aconselho a procurar as autoridades se ela realmente desapareceu, em vez de ficar me importunando. Ele me encarou com ódio puro. Se eu descobrir que você está envolvido, você vai fazer o quê? Perguntei, perdendo a paciência. Vai fazer uma cena? Vai tentar me intimidar? Vaza, Edson. Procure a pessoa com quem você deveria se importar, que é a Marjorie, em vez de ficar medindo força comigo. Ele pareceu hesitar, o rosto uma mistura de raiva e uma preocupação genuína que talvez ele mesmo não entendesse. Deu meia volta e foi embora, acelerando o carro de forma brusca. Fiquei preocupado. Mandei uma mensagem para uma amiga em comum, discretamente, perguntando se sabia de Marjorie. A amiga respondeu que ela tinha ido passar uns dias na casa de uma prima em outra cidade para arejar a cabeça e que tinha sido uma decisão de última hora. Marjorie estava bem, apenas desligada. Aliviei. Pelo menos aquele capítulo estava de fato encerrado. Ou assim eu pensava. No sábado, uma semana após a choradeira na porta, eu tinha um compromisso. O restaurante da Priscila, a Casa da Árvore, estava com a inauguração oficial adiada, mas ela estava fazendo um jantar teste para investidores e fornecedores próximos. Eu, como fornecedor das mesas e cadeiras, fui convidado. O lugar ficou lindo. Minhas peças em madeira maciça e ferro batido combinavam perfeitamente com a decoração rústica e acolhedora. Priscila era um furacão na cozinha, mas sorridente. Em um momento, ela saiu para cumprimentar os convidados com o avental manchado de molho e veio direto para mim. E aí, o que achou? A cadeira aguentou o primo pesadão do investidor? Ela perguntou rindo. Aguentou firme e a comida está sensacional. Parabéns. Graças a Deus, olha, depois que a galera for embora fica mais um pouco. Vamos tomar um vinho, fechar a casa. Preciso de uma opinião sincera sobre o fluxo do salão. Concordei. Fiquei feliz com o convite. Havia uma química fácil entre nós. Um respeito mútuo que estava começando a florescer em algo mais. Os convidados foram saindo. A equipe da cozinha começou a limpeza. Priscila trouxe uma garrafa de vinho tinto e 2 copos, sentando-se à minha mesa, no canto mais aconchegante do restaurante. Então, ela começou servindo o vinho. Conta pra mim essa história do final de semana intenso, se não for muito invasivo. Adoro uma boa história. E cozinheiros são fofoqueiros profissionais. Hesitei por um segundo, mas sua expressão era aberta e sincera, sem julgamento. E, de repente, senti vontade de compartilhar. Contei tudo. O jantar, a pergunta absurda, minha resposta, a cena na porta, a ligação e a visita de Edson. Falei por uns bons 10 minutos. Ela ouviu atentamente, sem interromper. Quando terminei, ela tomou um gole de vinho, pensativa. Caramba, Kaique, que jornada! E você se saiu incrivelmente bem, com uma dignidade que é rara. Você acha? Às vezes me pego pensando se fui muito duro. Duro seria tê-la humilhado de volta, ou ter aceitado voltar por comodidade, ou pior,
ter entrado no jogo de força com aquele Edson. Você foi firme. Você se colocou em primeiro lugar sem ser cruel. Isso é maturidade emocional de altíssimo nível, e entre nós, marceneiros, deveriam ser mais valorizados. Vocês constroem coisas que duram, que têm alma. Nem todo mundo entende o valor disso. As palavras dela me aqueceram por dentro de um jeito que eu não sentia há muito tempo. Era mais do que um elogio. Era um reconhecimento de valor. Obrigado, Priscila. Isso significa muito, vindo de alguém que também coloca a alma no trabalho. Conversamos por mais 1 hora, sobre tudo e nada. Nossos sonhos para os negócios, livros, viagens, a dificuldade de encontrar pessoas reais no mundo dos apps de relacionamento. A conexão era inegável e crescia a cada minuto. Estávamos rindo de uma história engraçada dela sobre um cliente difícil quando a campainha da porta do restaurante tocou, alta e intrusiva. Estava fechado, as luzes da fachada apagadas. Priscila franziu a testa. Quem será? Deve ser entrega errada. Ela foi até a porta com eu atrás. Através do vidro fosco, dava para ver a silhueta de uma mulher. Priscila destrancou e abriu um pouco. Era Marjorie. Parecia cansada, mas serena. Vestia roupas simples. Seus olhos foram de Priscila para mim, e uma expressão de surpresa e depois de compreensão amarga cruzou seu rosto. Kaique, ela disse, com voz suave. Eu não sabia que você estaria aqui. Vim aqui porque ouvi falar que este lugar era bom e queria me dar um presente. Um jantar decente. Mas vejo que você já está em um. Marjorie, o que você está fazendo aqui? Perguntei, mantendo a calma. Eu fui para a casa da minha prima. Pensei muito, e você estava certo. Eu preciso cuidar de mim. Já marquei a terapia e eu precisava te ver uma última vez. Não para pedir nada, só para dizer que você estava certo. Totalmente. E para pedir desculpas de novo. Sem chorar, sem drama. Eu te desrespeitei. O que eu fiz foi pequeno e mesquinho. E você merece muito mais. Fiquei sem palavras. Aquela era uma Marjorie diferente. Arrependida, sim, mas com uma centelha de dignidade que eu não via nela havia anos. Talvez a dor tivesse, finalmente, trazido crescimento. Aceito suas desculpas, Marjorie. De verdade. E fico feliz que você esteja buscando ajuda. Ela assentiu, um pequeno sorriso triste nos lábios. Seus olhos pousaram em Priscila, que estava quieta ao meu lado, não de forma possessiva, mas presente. Você deve ser a chefe. O lugar é lindo, as mesas também. Ela disse para Priscila. Obrigada, respondeu Priscila, com educação neutra. Bem, não vou atrapalhar o jantar de vocês. Kaique, eu lhe desejo toda a felicidade do mundo. Você é uma boa pessoa. Adeus. E com isso ela deu meia volta e se foi, caminhando calmamente pela calçada e desaparecendo na esquina. Fechei a porta. O silêncio dentro do restaurante era profundo. Uau! Priscila finalmente exalou. Isso foi intenso. Desculpa por isso. Não tinha como prever. Não se desculpe. Foi a prova final, acho. Ela te libertou e você a libertou. De um jeito doloroso, mas necessário. Agora ela vai crescer. Ou não. A responsabilidade é dela. Ela pegou minha mão por um breve instante. Um toque firme, solidário. E você, tá pronto para seguir em frente de verdade? Olhei para ela, para seus olhos inteligentes e calorosos, para o ambiente que tínhamos ajudado a construir juntos, cada um com seu ofício. Senti o peso de todos aqueles meses, da dor, da superação, e então senti o alívio de um novo começo. Mais do que pronto, eu disse, e foi a verdade mais pura que eu havia dito em muito tempo. Priscila sorriu. Então que venha o próximo capítulo. E falando nisso, você topa fazer um balcão para a área do café? Tenho umas ideias malucas. E começamos a falar sobre madeira, design e futuro. Pessoal, essa foi a saga. De um jantar horrível a um novo começo promissor. Algumas lições que ficaram para mim e que talvez sirvam para vocês. Seu valor não é uma moeda de troca. Nunca se coloque na posição de mendigar por afeto ou provar seu valor a alguém que deveria conhecê-lo. A pergunta da Marjorie não foi sobre amor, foi sobre poder. E amor não é isso. Firmeza não é crueldade. Ser claro e manter seus limites, mesmo quando a outra parte está emocionada, é um ato de respeito por você e por ela. Evita ilusões e prolonga o sofrimento. O crescimento vem da dor, mas você escolhe o que fazer com ela. Marjorie poderia ter se vitimizado,
Talvez por um tempo ela o tenha feito, mas no final, parece ter escolhido olhar para dentro. Eu escolhi seguir em frente e estar aberto a algo novo. Pessoas que constroem coisas, seja móveis, pratos, negócios, arte, tendem a entender o valor do processo. Priscila entendeu minha dor de uma forma que alguém apenas interessado em status jamais entenderia. A beleza em se conectar com quem valoriza o trabalho manual, a paciência, a criação. E o Edson? Soube por indiretas que ele e Marjorie cortaram contato de vez. Ele seguiu sua vida, provavelmente procurando outra pessoa para sua dinâmica tóxica. Espero que um dia ele também cresça. E eu? Estou focando na minha oficina e em deixar algo novo e bonito florescer um dia de cada vez, com calma e respeito. Com Priscila, estamos nos conhecendo. Há um interesse, mas há, acima de tudo, uma amizade e uma admiração que estão sendo construídas com cuidado, como uma boa junta de madeira, forte, precisa e feita para durar. Obrigado a todos que leram. Suas palavras, aqui no meu coração, já que isso é uma recriação, fizeram diferença. Sigam firmes. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.